Então rodou a vinheta aí mesmo. Tamo voltando da vinheta. É assim que eu faço? Obrigado. Eu tô treinadinho, gente. Viu, Flávia? Que orgulho de mim. Então, Manu, assim, o TDAH, o diagnóstico é clínico, né? A gente faz uma história, o paciente traz todo... Existe é complementado com a avaliação neuropsicológica, altas habilidades, mais pela avaliação neuropsicológica. Então, uma avaliação bem detalhada. Sim, acho que é por isso que existe tanta dificuldade, né? Como que é, assim, no Brasil? Porque é muito difícil a gente falar de dupla excepcionalidade. Parece que é alguma coisa... E não é tão infrequente assim, não é? Até porque tem muita gente que não tem acesso, né, a testes. Exatamente. Mas, assim, tudo que é falado recentemente cria-se polêmica, né? Então, é entendível que muitos profissionais, inclusive não só da área médica, mas outros profissionais de psicologia, eles tendem a duvidar, a desconfiar um pouco de quando o profissional levanta essa possibilidade. Porque é como se fosse algo assim tão legal, tão positivo. Nossa, meu filho é um destaque, é diferente. Isso é algo que já começou a cair por terra. A gente sabe que muitas vezes, mesmo que esses resultados sejam ótimos, não significa que ele vai ter uma boa adequação ou que ele vai conseguir produzir bem para o resto da vida dele. Não significa que ele vai ser feliz, não significa que ele vai ter uma ótima qualidade de vida, não significa muita coisa, significa apenas que ele tem uma facilidade. Então, quando a gente lida com essas questões, ainda causa um certo, assim, como se fosse uma novidade para as pessoas. Sim. Não é algo comum, né? Também a gente vê, sim, muita gente sendo diagnosticado. O que tentava se barrar um pouco era o nível de QI. Hoje a gente já conhece e sabe que nível de QI não significa também muita coisa, até porque a gente tem pouquíssimos testes de inteligência, os testes não são baratos e eles não entram em comunidades, eles não entram, não é a realidade do grande Brasil, né? Então aí a gente já vai ter como se fosse uma separação, né, entre um público e outro. Né? Então, assim, quando a gente fala de altas habilidades, a gente tem que ter um destaque. Essa habilidade maior, ela aparece quando? Né? Eu escuto também muita gente falar, muitos profissionais falarem assim, não precisa ter a tal da habilidade. Gente, é o que define. Né? Uma habilidade extraordinária. Então precisa ter. Né? Então, assim, não é que não precisa, é que às vezes a gente não vê. E a gente não consegue ver porque ele está, no caso da dupla excepcionalidade, nos casos de ele não ter dupla excepcionalidade, mas ele está na questão emocional, né? Então, como tem muitas coisas que chegam perto, aí fica uma nuvenzinha ali, às vezes a gente não consegue ver direito. Né? E assim, eu imagino que para o desenvolvimento melhor dessa pessoa, tanto cognitivo, emocional, psicológico, desvendar, né, esses aspectos para a pessoa é fundamental. Eu acho. Né? E assim, além por exemplo, se uma pessoa desconfia, né, se está se identificando com algo assim, que tenha TDAH, mas que tenha uma inteligência assim, um pouco mais extraordinária. Sim. Né? Assim, em que momento você acha que as pessoas deveriam treinar mais ou buscar um tratamento mais específico nesse aspecto? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender o funcionamento das pessoas. Que bom seria se a grande maioria de nós passássemos por uma avaliação assim, sem nenhuma situação maior de ter que correr com um processo por conta desse indivíduo estar trazendo prejuízos, né? Então, o que eu costumo dizer para aqueles pais que estão trazendo as crianças vamos tentar fazer em algum momento, para que a gente conheça esse funcionamento antes da criança começar a apresentar algumas questões, né? Então, o que se desconfia? Quando a criança fica à vontade, ela produz. Quando o adolescente e o adulto ficam à vontade,
eles são extraordinários. Só que essa criança, por conta de algumas coisas acontecendo da vida, talvez ela não demonstre essa tranquilidade tão grande a todo momento. Mas é muito interessante ver essa mente funcionando quando ela tá tranquila, né? E às vezes a gente consegue ver isso em ambiente controlado, dentro do consultório, às vezes a gente consegue ver isso na escola, às vezes a gente consegue ver isso em algum lugar, né? Em que ela realmente demonstre aí os resultados, a forma como ela lida, que é uma forma diferente. Então, mas assim, uma não detecção né, de uma condição de altas habilidades ou o contrário, de um TDAH que foi subdiagnosticado. Né? Existem riscos aí, né, de uma pessoa que ter um desperdício de talento, Sim. também, o contrário também de uma pessoa que acaba tendo muitos conflitos emocionais por causa disso. Como que você acha que uma terapia assertiva poderia ajudar nesse aspecto? Então, essa pessoa identificando, né, assim, primeiro, quando ela vai para o consultório, e aí os profissionais, mesmo eles não avaliando, eles podem ter um olhar, porque são clínicos, são profissionais, eles vão ter um olhar específico para entender que algo maior pode estar acontecendo aí, algo que vem antes, e conseguir direcionar isso para alguém que faz um treinamento específico. A gente precisa, né, numa situação em que a gente tem uma habilidade e uma dificuldade, a gente precisa tentar equiparar. Então, veja bem, isso nunca vai acontecer, porque alguém que tem uma habilidade exclusiva, a dificuldade nunca vai alcançar aquela super habilidade. Mas a gente tem que tentar trazer um pouquinho mais para um perfil considerado ok. Inclusive para que ele, né, consiga lidar com as questões. E a gente faz isso através dos treinos específicos de função. Então, a gente vai causando uma adaptabilidade maior. Ele vai lançar mão das potências que ele tem para auxiliar no prejuízo que ele traz. Agora, algo polêmico. Sempre tem que ter a pergunta polêmica, Flávia é muito polêmica, gente. Ela gosta de polêmica. Uma pessoa que conseguiu adaptar, assim, ou diminuir o impacto do TDAH na vida dela por causa das altas habilidades. Vale a pena tratamento medicamentoso? Vale a pena cancelar essa disfunção de TDAH? A bomba tá no seu colo, Manu. Responda e seja cancelada isso, em 1 minuto. Por isso que é muito importante a gente saber realmente qual é o perfil daquele indivíduo. Porque, assim, não é todo mundo que precisa... Dentro do transtorno de déficit de atenção, a Flávia me ensinou, a gente fala muito sobre isso, existem níveis para a utilização da medicação, né? Então, assim, não é todo mundo que vai entrar no consultório da Flávia e que vai sair de lá com a receita para tomar o psicoativo, mesmo tendo o transtorno de déficit de atenção. Porém, se aquele indivíduo ele está trazendo aí uma disfunção específica, ele tem condições psicológicas, psíquicas, né? Para a utilização daquela medicação, ele vai receber e vai aproveitar aí do benefício da medicação. Por isso que profissionais sérios não são aqueles que fazem, né, a receita só porque o indivíduo tem lá o TDAH escrito. Precisa entender a funcionalidade. Tem gente que não tem a indicação. Sim. Então, eu acredito que seria indicado para esse paciente, vamos supor que ele está funcional no que ele faz de básico. Mas, assim, de alguma maneira, ele está sofrendo, frustrado, ou impactou ali, ou ele está numa exaustão muito grande, né? Então, assim, para ele manter aquele desempenho dele... que, né? Sem uma ajuda ele tá entrando sempre numa exaustão muito grande. Talvez, assim, esse seria, de repente, um perfil... que acho que acontecia muito comigo, essa exaustão. É horrível, assim, porque você sente...
Você não consegue ir, você para, você não tem força. E aí a gente pensar que muitas vezes o tratamento do TDAH é um tratamento sobre os sintomas que ele vai trazendo, né? Não necessariamente sobre o TDAH, né? Muitas vezes os médicos vão trazer aí um ansiolítico, vão trazer aí, né, um antidepressivo, não só um psicoativo, né? Sim. E aí a gente entendendo que o tratamento ele é muito individual. A gente tem dentro, o transtorno de déficit de atenção também é um espectro, né? Então a gente tem vários níveis, desde porta de entrada até a saída, até um nível maior, né? Eu acho engraçado, assim, uma das minhas adaptações que eu percebi por exemplo, se eu sentasse quando eu era mais novo, assim, eu lembro principalmente assim, lá na 8ª série, ensino médio e faculdade também, se eu sentasse para ler e estudar, sentado na cadeira, para mim era muito difícil. Então, por exemplo, eu lembro prova de história. Como eu sempre gostei de falar, não sei se vocês já perceberam, então eu pegava um livro ou apostila, né, lá do colégio, e eu lia em voz alta e explicava em voz alta. Então eu fingia que eu estava dando uma aula, eu fingia que estava dando uma explicação. Na faculdade de psicologia, eu pegava os textos e eu lia como se eu fosse gravar um podcast, assim, praticamente. E eu gravava. Aí uma vez eu gravei e mandei para uma amiga minha. Falei, olha, eu expliquei a aula aqui, li, fui lendo, né, lá os artigos que ia cair na prova, tudo mais, e eu fui explicando do jeito que eu achava que eu tinha, né, como aluno. E daí ela daqui a pouco mandou, não sei, pra alguém, e quando eu cheguei na prova, no dia da prova, tava todo mundo na sala com fone de ouvido, assim, escutando a minha explicação, e agradeceu, Paulo, você explicou super bem e tal, não sei o quê. Aí depois em terapia eu fui percebendo que esse foi um tipo de adaptação que eu tive, né? Porque como eu gostava de falar, então ler em voz alta e explicar em voz alta, fingir que eu tava dando uma palestra. Facilitava a sua atenção. Porque eu sentar para estudar, para mim sempre assim, foi quase impossível. Eu não conseguia. Eu não conseguia, mas isso fazia, as minhas notas sempre foram boas quando eu fazia isso. E essa diferença, né? Porque assim, existe dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também a tal da impulsividade. Então, isso é diferente, né? Quando a gente fala, ainda mais diferente quando a gente fala de altas habilidades. A pessoa que pensa diferente dos demais, ela resulta melhor que os demais, né? Ela tende a ser muito rápida e menos impulsiva, porque ela é o cérebro que está funcionando super bem para aquilo. Então, a tendência da impulsividade, ela é um pouco menor. Quando a gente tem a dupla excepcionalidade, a gente vai ter o indivíduo super impulsivo. E aí essa briga, né, é uma briga cerebral mesmo, né? Mas eu quero fazer, mas não, peraí, eu não posso. Porque não vai me trazer um benefício. Te traz uma... Tem razão e impulso ali, né? Exatamente. O que é diferente do indivíduo que toma decisões desastrosas, né? É puramente um TDAH. Puramente um TDAH. Não é que todo TDAH vai tomar decisões desastrosas. Mas existe uma tendência a tomar decisões por conta da impulsividade, sem o cognitivo num funcionamento amplo, né? Então, as decisões, muitas vezes, elas não são pensadas. E aí é onde existem aquelas decisões desastrosas, aquelas que você fala, nossa, mas por que ele fez isso, né? Para que fez isso? Exato. Na minha prática é tão engraçado que às vezes eu tô com um paciente, às vezes um quadro extremamente complexo, difícil de avaliar, e aí eu fico compenetrada naquilo, faço às vezes assim, algumas coisas que eu falo assim, nossa, como que eu consegui pensar nisso, tal, mas depois não consigo fazer receita, assim, me atrapalho com a prescrição digital para fazer, entendeu? Ontem mesmo eu tava com um paciente super interessante, um quadro diferente lá de TEA, suporte 2 e não sei o que, falando tal. Aí, de repente, eu não conseguia lembrar o nome da minha amiga Ariane, psiquiatra infantil, para encaminhar. É isso. Pra ela, entendeu? É exatamente e assim, isso. é uma coisa muito estranha, assim, né? Não que eu tenha altas habilidades, mas assim, que às vezes a gente faz algumas coisas mais que a gente fala, nossa, é tão extraordinário. E quem tem TDAH,
acaba não conseguindo fazer coisas bobas, assim, né? Sim, porque os marcos são exatamente isso. É na impulsividade, é na atenção e é na hiperatividade. Então, assim, exatamente essas são as falhas daquele indivíduo, né? Então, somado a um quadro de inteligência, ele vai achar que é muito bobo. Né? Bom, se eu faço coisas tão para chegar incríveis, para pensar como nisso, é que eu não lembro como eu não nome? consigo lembrar o nome, eu não consigo me organizar para fazer uma receita. Vem essa frustração. Porque isso, até eu estava conversando com a Flávia ontem, né? Isso, na verdade, é o que a gente chama de função executiva. Não adianta um cérebro brilhante que não executa. Né? Exato. E a gente precisa, na grande maioria das vezes, de funções básicas do cérebro para executar. Memória, atenção, mínimo de lógica. A gente precisa para executar. E são justamente essas as funções prejudicadas. Sim. Né? Não raciocínio lógico, mas memória, atenção. Então. E, Manu... O que mais? Assim, tem alguma coisa que a gente importante que a gente esqueceu de perguntar? A gente pode perguntar alguma coisa pra você? Pode perguntar o que vocês quiserem. Manu. Ai, não tô assumindo que eu sei tudo, não. Na origem do mundo. Só tô dizendo que pode perguntar. Mas é um assunto extremamente complexo, né? Na verdade, é uma mente extremamente complexa. Né? Manu, se você fosse eu e a Flávia, o que você perguntaria pra você mesma aqui no podcast? Olha, agora, uma coisa Socadamente? interessante que a gente tem que ficar muito atento com essas coisas, com essa questão de diagnóstico atualmente, é a semelhança deste perfil com alguns transtornos mentais. Manu, então qual que é a semelhança deste perfil com alguns outros transtornos mentais? Então, pensa só. Viu? Aquele indivíduo que tem um raciocínio lógico muito bom, mas ele é muito impulsivo, ele não parece alguém que vai tomar decisões desastrosas e muitas vezes decisões ruins para as outras pessoas? Isso não pode ser comparado a alguns transtornos relacionados à questão antissocial? Se a gente for pensar, né? Então, às vezes, a gente tem um indivíduo ali que chega para mim, nossa, a médica ela colocou assim, talvez seja um transtorno opositor, talvez seja um transtorno de conduta, que é o famoso pré-psicopatia, né? Talvez fica de olho, porque existe maldade, porque existe nananana. E é aquele indivíduo que toma decisões extremamente impulsivas. Porque ele é impulsivo. Sim. Né? É descontrolado. E, ao mesmo tempo, muito sagaz, muito inteligente. Né? Então, por exemplo, a gente pode pensar nisso no sentido de TDAH. A gente também pode pensar em alguns transtornos outros de personalidade. Sim. Né? E, Manu, eu tô louca pra gente falar também sobre outra dupla excepcionalidade, né? Que é o TEA e o Altas Habilidades. E a gente vai fazer um próximo episódio, tá? Desse tema. Em 2026. Aguarde. Não. Não é 2026? Não. É já? Tá. É já. É já. Mas vamos falar do nosso patrocinador, Paulo. Vamos falar do Espaço Saúde Vale Sul Shopping. Um lugar agora que você não precisa só no Vale Sul Shopping para fazer compras e comer. Você pode sim fazer isso, mas você pode fazer o que lá, Flávia? Passar por excelentes profissionais do Espaço Saúde Vale Sul Shopping, que tem dermatologista, endocrinologista, ginecologista, quer ter uma pele assim que nem da Flávia? Ó, olha essa pele. Como que é que você fala? Uma mulher de 80 anos que parece 49, né? 48. Exato. Flávia não parece ter 40, gente. Quer dizer, ela parece ter 40 e tem apenas 89. Pois é. Então, a gente vai terminando aqui esse episódio. Obrigado, Manu. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. É muito bom. Sempre muito bom estar aqui. Já bateu o cartãozinho hoje? Já. Sempre baterai-vos. Ok. Eu Por topo. favor. Obrigado, Manu. Qual que são essas redes sociais para as pessoas acharem? Sabe que o Paulo sempre pergunta isso pra mim? Eu vou ver aqui agora. Chego Manu, aqui... a gente precisa... Aliás, eu já levei uma bronca da Karen, gente, uma vez. Que ela falou, Manuela, você precisa saber automaticamente. Emanuele Borges PC. Emanuela com 2 L's, Borges... PC. Não,
Não é não, gente. Peraí. Manu, a gente precisa mexer aqui no seu... Neuropsi? Não, Emanuela, com 2 L's, neuropsicóloga. É isso. É isso. Aí tá Todo mundo escrito ficou aqui pra vocês. quieto. Com silêncio aqui. Me sigam também, doutora Flávia Sano. E Psi Paulo Siqueira. E também não esqueça do @surtadamente podcast, também no Instagram e no TikTok. Aqui também de você se inscrever, apertar o sininho, escrever seu comentário. E também compartilhar esse vídeo para alguém que você sabe que vai precisar assistir esse episódio inteirinho, né, Flávia? Porque é até o fim, né? Pra abandonar a gente no meio, não. Com certeza. E assim, não é só porque tem poucas pessoas que têm dupla excepcionalidade. Então, não só para essas pessoas, mas pelo conteúdo que é extremamente interessante a gente pensar que o cérebro funciona dessas maneiras tão complexas, não é? É isso aí. Então a gente se vê semana que vem, gente. Beijo para vocês, surtadinhos e surtadinhas. Tchau. Tchau, tchau.